Mas existe alguma uma área em que a microfisioterapia seja imbatível? Por exemplo, seja mais eficiente, vamos colocar. Eu costumo falar, né, o LER, tem o síndrome do túnel do carpo, eu costumo falar, olha, a fisioterapia é legal, mas a acupuntura é imbatível, né? Primeiro faz a acupuntura, depois você faz a recuperação muscular, de uma maneira geral, para os processos ortopédicos, eu costumo dizer isso. Primeiro faz a acupuntura, que é para ter uma soltura de tendão, um processo desinflamatório, depois faz a recuperação muscular, aí sim a fisioterapia é imbatível. Mas num processo agudo, né, a acupuntura costuma ser mais, eu costumo dizer, imbatível. Mas você fique à vontade. Tem Na micro, o que a gente tem visto bastantes resultados fantásticos são problemas psicológicos, depressões, síndromes do pânico e também esquizofrenia. Esquizofrenia até? Esquizofrenia a gente teve um resultado bacana de diminuir bastante a dosagem, de pessoa começar a diminuir as alucinações. Muito, muito bacana, porque a gente identifica aquele conflito, a gente já estimula o corpo e a pessoa começa a entender o que é que aquele conflito está querendo dizer para ela, o que aquela esquizofrenia está querendo dizer para ela. E nos processos de depressão e de síndrome do pânico, que é um crescente hoje na sociedade moderna, o que você biologicamente, bioquimicamente costuma identificar? Depressão, ela está muito ligada a questões de grandes desvalorizações, mas não da pessoa, mas de antepassados. Antepassados? Não são outras vidas, antepassados. Sim, avô, bisavô, pai, mãe. Mas geralmente, você vai pesquisar as pessoas que sofrem de depressões, são refugiados de guerra, são pessoas que tiveram que largar tudo, uma família que teve que largar tudo lá fora, que teve essa grande desvalorização. Eu perdi tudo, e a depressão ela faz o quê? Eu vou me isolar, porque se eu me isolar, eu não tenho como perder. A chance de eu perder alguém é muito grande. É muito pequena, na verdade, quando eu me isolo. E isso pode se reproduzir nas gerações subsequentes. A gente fala na micro até 4 gerações. A gente passa até 4 gerações na microfisioterapia. Se for para radiestesia ela fala de 15 gerações para trás. Vocês utilizam radiestesia também para diagnóstico? Eu acabei fazendo o curso de radiestesia, ainda não pratico, pretendo colocar, mas ainda só fiz o curso da radiestesia. Sim. Só o trabalho na micro que eu e minha noiva fazemos já é fantástico. E como é que é o trabalho específico no caso da depressão, por exemplo? Você falou que tem um mapa, imagino que cada grupo de patologia tem área do corpo que você deve fazer É isso? Não. Eu não tenho um mapa específico para tratar a depressão, mapa específico para tratar a gastrite. Eu tenho mapas completos. Eu faço a sessão, ela tem vários níveis e eu tenho vários níveis de mapas, desde os mais superficiais até as coisas mais intrínsecas da pessoa. Então eu vou passando por esse mapa inteiro. A gente cita sempre patologias, mas a micro a gente trabalha o corpo por inteiro. A pessoa vem me procurar para depressão, só que eu vou tratar a depressão, vou tratar o sono, vou tratar a gastrite, vou tratar tudo que ela tiver. Lógico, tem formas de eu especificar essa memória X que está causando a depressão. Através do mapa eu consigo identificar isso. Mas eu não vou tratar só a depressão, vou tratar o corpo por inteiro. Trata a pessoa como um todo, né? O que é a autocura? Aqui está escrito o seguinte: todo ser vivo... Tá mostrando ali já. Você quer ir comentando? Todo ser vivo, a autocura é o quê? É uma evolução filogenética do nosso corpo, que nós trouxemos de todos os filos. E o que acontece? Nós recebemos várias informações do ambiente, né? Clima, temperatura,
amores. E essas informações o nosso corpo vai pegar elas e vai mandar estímulos contrários para anular essas informações que nós recebemos. E isso o nosso corpo utiliza para manter equilíbrio, a homeostasia, o equilíbrio do nosso corpo. A balança agressão e resposta, ela vai ter sempre em equilíbrio. Então, essa autocura é justamente esse equilíbrio que o nosso corpo faz de todas as informações que nós recebemos. Tem um outro aí que é cicatriz patológica, que vai mostrar justamente como que o corpo o que acontece no nosso corpo. Então, esse? Isso. Então, o que acontece? Nós temos lá o indivíduo, o meio interno. Você tem uma agressão, essa agressão maior do que a resposta que nós temos no corpo. Então, o corpo vai ter uma resposta ineficiente e isso vai gerar lá a cicatriz patológica. O corpo vai regenerar, só que ele não regenera por completo essa situação. E aí desequilibra isso e isso vai gerar a manifestação da doença. O próximo que tem, eu acho que é correção homeocausal. Correção o quê? Homeocausal. Homeocausal. Que é a correção homeopática, né? Semelhante calma semelhante. Semelhante cura semelhante. Então o que acontece? De novo mostrando aí, você tem a agressão gera uma cicatriz. Vai mostrar aí? Já está mostrando isso, gerou ali. Então, aí ele vai gerar essa cicatriz vai gerar uma manifestação. Essa manifestação, essa seria a lesão. Mais de 99% ela a distância. E aí o que acontece? Nós fazemos na microfisioterapia a correção no local da cicatriz patológica. E como é que você identifica o local, já que trabalha em nível celular, Sérgio? Então, como eu falei, eu tenho vários mapas, né? Esses mapas eu vou fazendo a pesquisa. E aí eu tenho uma linha central na micro que se assemelha a um nível da acupuntura, né? Ao meridiano da acupuntura. Que é o VC? Só que a gente não fala no meridiano mesmo, porque a gente tem uma linha central na microfisioterapia onde eu vou ter a leitura de todas as vísceras do corpo, desde a hipófise, hipotálamo, glândula pineal, estômago, esôfago. E aí nessa linha eu vou fazer a identificação de qual órgão que está aquela cicatriz. Entendi. É o vasoconcepção que a gente chama, que é embrionário, né? O vasoconcepção é um vaso que ele está na parte anterior, ao contrário ao VG, que é o vaso governador que fica nas costas. Mas uma das teorias para a explicação da acupuntura é que pelo vasoconcepção, quando começa a especialização das células, é que fica como se fosse um trajeto embrionário, um trajeto energético que desenharia o meridiano. Por isso é que você tem bastante eficiência no estímulo dos meridianos. Mas enfim, isso é só E como é que é na prática o tratamento, Sérgio? Como é que você falou que tem toques, micropalpação e voz, é isso? Isso, eu dou estímulos verbais. Que tipo? É um som? Por exemplo, não. Só por exemplo. Vou dar um exemplo de uma paciente que chegou com uma crise de epigástrica, dor epigástrica, dor no estômago. Só que uma dor muito severa, que não passava com nenhum tipo de medicamento. E ela veio para mim, eu fiz toda a leitura, identifiquei no corpo dela uma memória de 10 anos de idade, de uma contrariedade que ela passou com o pai. Aí ela me contando a história, ela falou assim, foi porque eu queria um brinquedo, meu pai me deu outro brinquedo, eu peguei esse brinquedo e joguei fora. E fiquei remoendo aquilo.
Então, o estímulo verbal, ele é dado que eu vou estar falando essa data para a pessoa. Eu vou ficar falando, isso aqui aconteceu porque você ficou remoendo isso aqui lá fora. Você está remoendo isso até hoje, você está ruminando isso até hoje. Não tem necessidade. Aí você dá Não esse tem comando? necessidade. Eu Não faz julgamento. não falo a palavra não. Isso é uma... Porque o nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele não processa a palavra não. Uhum. O não para ele, porque para o nosso cérebro tudo é possível. Então o não para ele é uma palavra que para ele não existe. Então toda vez que se eu falar para ele, você não precisa disso, o cérebro dele elimina essa palavra não e fica, você precisa disso. Uhum. Eu evito ao máximo usar a palavra não. Entendi. Mas a única coisa que eu dou essa informação e a pessoa vai trabalhar isso nela. Agora, Mesmo porque eu não sou psicólogo. Entendi. É que eu tenho a formação em psicopatologia, eu me excluo, eu não sou psicólogo, não trabalho com psicologia diretamente, mas eu sempre pego a leitura psicológica e o capítulo que eu mais gosto da área da acupuntura é chamado de entidades viscerais, que a gente explica as emoções de acordo com os órgãos. É o Tinei Tseng? As entidades viscerais, exatamente. E os domicílios, né? Domicílios emocionais e as entidades viscerais, exatamente isso. E é muito interessante. Mas de qualquer maneira, como é que você faz na prática a localização do tempo? Como é que a pessoa chega na memória por conta de... Como é que é isso na prática? Eu identifiquei esse órgão, né? Eu identifiquei essa linha. Tá. E aí eu faço questionamentos mentais nessa região. Por exemplo, a pessoa tem 20 anos. Eu pergunto, é na época fetal, é na época da infância, é na época da adolescência ou é na época do adulto? É adolescência. Como é que você percebe que é uma época diferente? Através ocorre um aumento de tensão local. É como se o músculo ele enrijecesse na hora que eu faço o questionamento. A pessoa A pessoa não sabe nada. Não sabe nada, ela não raciocina. Eu estou fazendo questionamentos mentais, eu não falo nada. Você nem fala? Não, eu não falo. É questionamento mental. Entendi. E aí o corpo me responde, porque o que acontece? Essa região, ela é uma alteração de disparo. Como é que eu vou explicar isso? Um gatilho, como se fosse um gatilho. Parecido com um gatilho, né? Alterações da quantidade de estímulo nervoso naquela área, eu lembrei. E o que acontece? Quando eu faço esse questionamento, como eu estou em contato com a pessoa e eu tenho esse gatilho naquele local, eu faço questionamentos, o corpo me responde com um aumento de tensão. Porque quando a gente tem uma situação de hiperestresse, né, uma agressão, o nosso corpo automaticamente ele se contrai. Ele tem uma contração, uma rigidez. Então, quando eu chego na data, o corpo responde com aquela mesma rigidez. E aí eu sei que a data foi aquela específica. Muito interessante. E você percebe pelo toque. Você está naquela região com o toque, você faz a pergunta, você percebe enrijecer na hora. Isso, enrijecer na hora. Às vezes a gente dá uma diferença de 1 ano para mais ou para menos, porque às vezes a pessoa está passando por esse processo por vários períodos, né? Fica 2, 3 anos passando por aquilo. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Um paciente te procura, você faz uma anamnese normal, simples, né? E aí você coloca a pessoa na maca e por conta de um diagnóstico assim, você, pelo toque, você vai fazendo ou você vai direto na queixa da pessoa? Eu vou fazer. Faz um scan ali. Total, um scan total. É como se eu tivesse um aparelho de ressonância lá na minha clínica, só que essa ressonância vai fazer a identificação das memórias. E eu faço essa ressonância através da minha mão. Isso bate muito com o que a gente tem discutido. Inclusive nós fizemos um programa aqui recentemente sobre a questão da ressonância com o Dr. Francisco Viana, que é um médico e tal. Você conhece, né? E também o curso dos bastões de cristais, a gente faz o que a gente chama de scan mesmo. A gente pega uma vareta de cristal e começa pelo pé, vai passando com o biotensor, que é na verdade um similar
muito mais específico, muito mais rápido para se trabalhar, que é um pêndulo, que é a radiestesia, e você vai passando, chegou num ponto, ele aponta, e aí você faz as bandadas, você põe as pedras, as cores, tudo pela radiestesia, que na verdade é um scan mesmo que você passa, e cada vez mais a gente sabe, e a microfisioterapia está nesse caminho, de que a medicina informacional é uma coisa maravilhosa, que é o caminho aí, pelo que eu vejo, que é não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento, não é isso? Na verdade, no mundo inteiro está sendo estudado isso, e tem se surgido pesquisas fantásticas, até na questão de qual a velocidade que o corpo utiliza para certos tipos de informações. Por exemplo, tem uma pesquisa americana, não estou me lembrando agora de onde é essa pesquisa, que eles falam que o estímulo químico, né, medicamento, ele demora de 2 a 3 segundos para ser reconhecido pelo corpo. O estímulo elétrico e o estímulo tátil, eles demoram em torno de meio segundo para ser reconhecido pelo corpo. O estímulo verbal, que é a base de da informação, né, toda a informação que a gente recebe, ele demora em 0,08 milésimos de segundo. Então, você vê que a informação, a informação tátil, a informação verbal e a informação da acupuntura também, né, porque é estímulo elétrico, é muito mais rápido do que qualquer medicamento que você pode ter no mercado.